Paz do Senhor. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 4, verso 1. Primeira João, capítulo 4, verso 1. E diz assim a palavra de Deus: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem o espírito para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Feche seus olhos. Senhor Deus, primeiramente queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estar reunidos aqui para adorar e engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Que tudo que eu for falar aqui, que venha do seu Santo Espírito, ó Pai. Que conforme eu vim me preparando para este momento, ó Pai, conforme eu vim orando, para que o Senhor, através de mim, Senhor, venha me usar para entregar as palavras para o seu povo, Senhor Deus. E que tudo que eu for dizer seja conforme o seu coração, Senhor Deus. Por isso te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Os irmãos podem se sentar. Antes da gente continuar, quero pedir desculpa para os irmãos pela minha voz, que não está muito boa, e o culpado disso é o João Pedro e a Eide, que durante o casamento deles, ontem à noite, eu estava lá recolhendo a gravata, passando a gravata, gritando em todas as mesas, solicitando dinheiro para os noivos. E isso durou uns 20, 30 minutos. Sendo assim, eu perdi uma boa parte da minha voz nesses 20, 30 minutos. Espera só um pouquinho. Como é que os irmãos estão? Estão bem? Eu costumo falar lá no centro que para nós é um privilégio começar a nossa semana adorando ao nosso Deus. E o assunto que a gente vai tratar essa noite é um assunto que muitas vezes até mesmo me preocupa, porque fala muito com nós, pessoas. E há certo tempo atrás, eu discutia comigo o que falta para o povo, e obviamente não falando de todos do povo, mas alguns do povo, para eles reconhecerem a Deus. O que falta para esse povo? Reconhecer ao nosso Deus. E eu fiquei me questionando isso durante muito tempo. E a gente, lá no centro, a gente ensina, a gente instrui, a gente discipula, passa todo um conhecimento daquilo que a Bíblia nos traz. A gente repassa esse conhecimento para a galera toda lá. E será que a gente, precisa fazer uma cirurgia para que o povo entenda o que a gente prega, o que a gente fala, o que a gente canta? Será que é necessário a gente fazer algo a esse ponto para o povo compreender, o povo entender? E eu fiquei me questionando isso, né? Aí então eu comecei a meditar na palavra de Deus e Deus me responde dizendo que o que falta para esse povo é que esse povo me conheça de verdade, tendo relações comigo. Me conheça de ouvir falar, de comigo andar, de quando eu for para o trabalho, me leve junto, quando eu for estudar, me leve junto, quando para onde eu for, me leve junto. E quando isso veio para mim, quando Deus me mostrou isso, eu fiquei, poxa, de fato, tem muitas pessoas que fazem tudo o que acontece na vida, faz o seu trabalho, faz o seu estudo, e muitas das vezes acaba deixando Deus de lado.
E o que falta para esse povo é ter Deus consigo, caminhar, ter um relacionamento com Deus. E como líder jovem lá no meu ministério, lá no centro, Deus vem me respondendo que a nossa geração é uma geração que precisa ter um relacionamento com Deus. E isso nos remete a um texto onde Jesus vai até Cesareia de Filipe, e lá ele institui a igreja a partir da resposta de Pedro, quando Jesus pergunta para Pedro: quem dizes que eu sou? E Pedro responde: tu és um dos profetas. E eles estão ali dizendo por aí isso. E aí Jesus olha para Pedro e diz: e vocês, meus discípulos? Gente que caminha comigo, igreja que a gente anda lado a lado, gente que confessa e professa a fé de Cristo, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, ele era conhecido por dar muito bola fora, né? Mas dessa vez ele acertou. Ele olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali então Pedro ganha 3 estrelinhas e 10 pontos. Porque ali naquela resposta, ele deu a resposta correta. E quando eu parei para meditar e pensar sobre tudo isso, o que eu percebi é que a nossa geração, ela precisa ter uma revelação de quem Deus é. Porque Jesus, depois desse episódio, ele chega para os apóstolos e fala algo que eu nunca havia entendido até então. Ele diz para os apóstolos: vocês descobriram quem eu sou, tiveram essa revelação, mas deixa eu te falar, não falem para ninguém quem eu sou. Aí você fica tipo: como assim? Como assim eu não vou poder falar quem tu és? Ele está dizendo: não fale quem eu sou. E isso começou a fazer sentido não faz muito tempo na minha vida. O mesmo Jesus que fala para irmos pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, o mesmo Jesus que fala para a gente fazer discípulo em todas as nações, o mesmo Jesus que nos ungiu do Espírito Santo para ser testemunhas lá em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até mesmo em todo o confim da terra. E Ele está olhando para eles e dizendo: não fale para ninguém quem eu sou. Até então eu não havia entendido isso. E meditando nesse texto, a resposta mais plausível para isso é que Jesus, Ele precisa ser revelado em nossas vidas. E não apenas ser entendido. A gente vem na igreja, vê uma mensagem, temos a escola bíblica, entendemos Jesus. Beleza, isso é positivo, isso é bom. Só que para você ter algo a mais com Deus, Ele precisa ser revelado para você. E a conclusão que isso nos fez chegar é que nós devemos buscar a revelação de Deus, de quem Jesus é. E então, a partir desse momento, a gente ter uma relação com Ele. E para começar essa mensagem, eu te faço uma pergunta, que é o tema dessa mensagem: quem é Deus? Quem é Jesus? Eu não vou pedir para você perguntar para a pessoa que está do seu lado quem é Deus, porque provavelmente você iria ouvir alguns jargões, alguns clichês do tipo: Deus é tudo, Deus é o meu Pai, Ele que morreu por mim. Aquelas frases clichê que a gente ouve. Eu não sei vocês, mas eu quero participar de algo de Deus na nossa geração que traga a revelação de quem Deus é, de quem Ele é, de toda a sua essência, de tudo que Ele carrega. Não apenas algo que a gente ouve falar, algo que eu ouvi fulano falar e aquilo. Não. Eu ainda nos meus dias aqui na terra, eu quero vivenciar onde toda uma geração consegue ter a revelação de quem Deus é de fato em nossas vidas. Quando o apóstolo Pedro é indagado pelo próprio Jesus dizendo: você quer ir embora?
E o que o Pedro responde? Para onde? Para onde eu vou se eu te conheci? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer da minha vida se eu te conheci? Eu vou sair pelo mundo? Eu vou curtir o mundo? Não. Eu te conheci. Eu caminhei contigo lado a lado. Eu sei o que tu és em minha vida. Eu sei de fato quem tu és e de tudo que tu és capaz para fazer em nossas vidas. Para onde eu vou? Para lugar nenhum, se tu não estiver lá. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E por muito tempo eu vi esse texto no quesito de, o meu povo precisa conhecer as doutrinas, precisa conhecer a Bíblia. Por muito tempo eu interpretei esse texto dessa forma. O povo precisa conhecer a liturgia, precisa conhecer o que é a doutrina, o que é tudo isso. E o povo a quem Jesus falava, se a gente parar para analisar, é um povo que conhecia todas as doutrinas, conhecia toda uma teologia. O povo quem Deus estava profetizando era o povo judeu. E eu não sei se vocês sabem, mas até os 12 anos, naquela época, o povo judeu ele tinha que decorar, acho que até, se não me engano, até o 5º livro da Bíblia. Então não era por falta de teologia, não era por falta de conhecimento que Jesus veio falar que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque eles tinham conhecimento. Eu tenho certeza de muitos que estão aqui têm conhecimento. Muitos daqui eu cresci junto, dentro da igreja, e consequentemente tiveram conhecimento daquilo que é pregado, aquilo que a Bíblia nos traz. Só que ainda assim, a Bíblia fala, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E quando Deus fala através do profeta Oséias, dizendo que o meu povo perece, o meu povo foi destruído por não me conhecer, foi como se fosse uma bomba no colo dos judeus. Como assim? Nós estudamos, nós temos a palavra, e agora você vem me falar que nós vamos ser um povo destruído porque nós não conhecemos a palavra? Por falta de conhecimento? Mas eles descobriram que, de fato, eles não sabiam nada. Porque Deus vai muito mais além do que doutrina, vai muito mais além do que palavras. O nosso Deus, Ele vai muito mais além do que tudo isso que a gente consegue ver. E apenas o conhecimento de doutrina não foi o suficiente. Foi falado, por falta de conhecimento, o meu povo foi destruído. Então não basta a gente somente ler a Bíblia. Tem muito mais coisa para a gente entender o que é Deus, o que é Jesus em nossas vidas. Adão e Eva conversavam com Deus todo cair da tarde. E isso é mais uma prova na Bíblia que Deus quer ter relacionamento conosco. Ao cair da tarde, de todos os dias, Deus vinha ao encontro deles para ter com eles. E o povo dessa geração foi destruído por falta de conhecer a Deus. E a nossa geração é uma geração, infelizmente, que não tem relacionamento com Deus. É pesado, mas infelizmente é a verdade. Como eu disse lá no início, não todos do povo, mas alguns do povo, infelizmente, não tem relações com o nosso Deus, não tem intimidade com o nosso Deus. E muitas dessas pessoas se dedicam a sua vida a trabalho, a estudo, chegam em casa, dedicam o seu momento de lazer para o seu Facebook, para a sua internet, para os seus lazeres, e esquece o seu relacionamento com aquilo que de fato importa, Deus, o nosso Deus. E eu realmente creio que, apesar desse
ponto de vista um tanto assustador que eu introduzi vocês, eu ainda sou otimista em relação à nossa geração. Eu acredito na nossa geração. Eu acredito que eles têm potencial para alcançar aquilo que Deus quer para nós, que é um relacionamento com Deus. Um relacionamento constante. Não é algo, estou com uma dificuldade aqui, estou com meu familiar enfermo, eu vou buscar a Deus, eu vou fazer campanha. Jesus curou, Deus curou meu familiar, passou, esqueci. Não é esse relacionamento que o nosso Deus quer com a nossa geração. É aquele relacionamento constante, de todos os dias buscarmos ao nosso Deus, buscar a sua essência, buscar quem Deus é para nossas vidas. Se possível, abra suas Bíblias em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, verso 22. Então Paulo levantou na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos vocês, o aspecto de vocês são muito religiosos, ou seja, em todos os aspectos vocês seguem regras, rituais, vocês fazem sacrifício, e andando pela cidade eu observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até mesmo um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu lhes anuncio. Entenda esse contexto aqui. Atenas, algum tempo antes, havia passado por um tempo de pragas severas, onde acabou com toda a sua lavoura e tudo mais. E ela foi tomada por pragas, onde acabou com suas plantações e acabou com todo o cultivo daquela época. E dentro desse contexto, eles começaram a fazer sacrifícios de animais, ofereceram para deuses, e naquela época, Atenas, vários deuses para tudo que é lado. Então o povo começou a oferecer sacrifício, louvores, para tudo com que é tipo de deuses, para quem sabe aquelas pragas cessar, para que a praga acabasse. E aí então, em um determinado momento, eles começam a adorar a um Deus, e porque eles se perguntavam: a gente está adorando tudo isso e nada está fazendo efeito. Aí eles começaram a conversar entre si, falando que algo estava errado nessa adoração que eles estavam oferecendo. Aí então eles começaram a adorar ao nosso Deus, e aí então eles fizeram uma estátua e ofereceram oferendas e ofertas. E quando eles começaram a fazer esses louvores, essas ofertas, a praga cessou, a praga acabou. E então foi estabelecido um culto a um Deus que a gente não conhece. Um culto a um Deus que a gente não conhece. Dia após dia, semana após semana, ano após ano, eles iam adorar esse Deus que eles não conheciam. Chegavam lá e falavam: Deus que eu não conheço, está aqui a sua oferta. E durante anos foi assim. Então Paulo chega e vai até Atenas e vê aquela idolatria e fala: está tudo errado. Não é assim que funciona. Não é assim que deve ser. Esse Deus que vocês não conhecem, eu lhes anuncio. Aí Paulo desce a lenha daquele povo, falando quem de fato Deus é, mostrando quem é Deus, aqueles que até então eles adoravam pelo Deus que não sabem quem é. Aí o povo fica fascinado com o que Paulo fala, a ponto de querer ouvir mais daquilo que aquele homem está falando, pregando para eles. E eu li esse texto e olhei para os nossos dias,
e observando as nossas igrejas. Não a igreja adventista da promessa, mas um contexto geral de igrejas no mundo todo. E passando por observar isso, infelizmente, dentro dessas igrejas existe um Deus desconhecido, aonde as pessoas vão até a igreja, cantam, louvam, mas não sabem quem estão adorando. Por quê? Porque não tem relacionamento. É um Deus desconhecido, que muitas das vezes nasceu na igreja. Meus pais estão indo na igreja, eu vou também. Mas em um momento eles nunca tiveram um relacionamento. E estão indo cultuar a uma igreja, a um Deus que não conhece. A um Deus aonde o meu antepassado adorou, então eu vou adorar também. Mas nunca teve um relacionamento com Ele. É triste, irmãos, ver gerações se perder por isso, por não conhecer quem Deus é. Eu ainda não tenho filhos, mas há muito tempo atrás eu orei e falei: Deus, o dia que eu tiver um filho, eu vou me desgastar, eu vou orar, eu vou instruir, porque aquilo que foi passado para mim, eu não quero somente passar, eu quero que ele prove, eu quero que ele viva, porque isso que eu aprendi não é somente ouvir falar, é conhecer, é vivenciar, é ter relacionamento todos os dias. Recentemente, eu fiquei constrangido, aonde a gente se desgasta fazendo programações, se desgasta promovendo encontros para a igreja estar ali junta para adorar a Deus. Aí então, através de uma mensagem, Deus falou comigo. Muitas das vezes os líderes se desgastam, se perdem os seus tempos, e muitas das vezes eles esquecem de buscar a Deus também. Eles perdem os seus tempos promovendo cultos para que a igreja se encontre e adore a Ele. E muitas das vezes esses líderes, eles esquecem que eles também têm que adorar, que eles também têm que buscar a Deus, porque essa busca tem que ser constante, não é algo de hoje para amanhã, é algo que é cotidiano em nossas vidas. Por isso eu falei, é triste a gente ir numa igreja e ver pessoas que vão lá, doam o seu tempo, indo para uma igreja adorar um Deus que muitas das vezes nem conhece, que muitas das vezes nunca teve um encontro sequer com Ele. Existe algo chamado o secreto. E eu tenho certeza que Deus sente falta de muitos no secreto. Porque é no secreto que Deus age. É no secreto que Deus fala. É no secreto que Deus transforma a situação. E se a gente analisar isso que eu falei, de quando a gente vai para uma igreja e vê que muitos vão apenas por ir, a gente vê os dados do Brasil, aonde uma grande parte da população brasileira se diz cristã. Só que daí a gente olha as notícias, as tragédias, os assassinatos, as matanças. Se tem tanto crente, por que tem tanta tragédia no mundo, no Brasil? É porque esse povo não teve um relacionamento com Deus, só vai por ir numa igreja, não vive o que o Evangelho diz para a gente viver, vive apenas por viver, vai porque numa igreja porque é legal, mas não é isso o que o Evangelho é, não é isso o que Deus quer. Ele quer um relacionamento contigo todos os dias, um relacionamento do dia que você ter um encontro com Deus até o seu último dia aqui na terra.
É isso o que Deus quer para a gente, que o nosso relacionamento com Ele seja constante. Moisés, ele estava no deserto. Moisés estava no deserto, cuidando da ovelha e do gado do seu sogro. Aí então ele chega até um arbusto que queimava, mas não se consumia. E de repente ele ouve uma voz, e aquela voz dizia: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está pisando é santo. Aí Moisés é desafiado por Deus para liberar todo um povo do Egito. E você conhece essa história. Aí Moisés levanta uma pergunta: Deus, quando eu chegar diante desse povo, quando eu chegar diante do povo do Egito, e eles me perguntarem quem que me enviou, o que eu digo? O que eu vou dizer para eles? Quem que é você? E Deus responde: eu sou. Eu imagino Moisés assim: Senhor, eu acho que você não está me entendendo. O teu nome, o teu RG, o teu CPF, o teu CEP, da onde tu és, quem tu és. Aí eu imagino Deus olhando para Moisés e diz: eu sou quem eu sou. E para me conhecer, é preciso ter relacionamento. É preciso andar comigo todo dia. Vamos fazer um pequeno exame? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: quem é você? Seja educado e responde: quem é você? Quantos aqui ouviram um nome? Quantos aqui ouviram uma ocupação, uma profissão? Quantos aqui ouviram algo que a pessoa gosta de fazer? Ou então uma coisa tipo assim: eu sou bonito. Ninguém? Sabe, nós seres humanos somos pessoas confusas a nossa identidade. E isso porque muitas vezes o que a gente vive, aquilo que a gente faz, a nossa profissão, os nossos afazeres, muitas vezes rotula quem nós somos. E aí Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu não tenho nome, eu não tenho RG, eu não tenho um CPF, nem mesmo um CEP. Você não vai saber de onde eu vim, nem para onde eu vou. Eu sou. Você quer me conhecer? Anda comigo. Você quer me conhecer? Me leva para os seus dias, para os seus afazeres, para onde você for. Me leva junto. Cria comigo aqui um relacionamento. Me descubra.
Eu amo isso de Deus porque Ele está chamando aqui Moisés para ter um relacionamento. Quando muitas das vezes um noivo chama a sua noiva para ter um relacionamento. Tipo, me descubra, me conheça. Talvez na época de vocês, ou até mesmo até hoje, vocês casados, na época que namoravam, na época que eram noivos, a noiva de vocês, ou o noivo, já fez algo do tipo assim: o que a gente vai comer hoje? Não sei. Sei lá, vamos comer um hambúrguer. Mas de novo hambúrguer? Uma pizza então. A gente comeu antes de ontem. Normalmente é as mulheres, né? A gente acaba dando a oportunidade de uma escolha do que você gostaria de estar comendo, dando a liberdade da escolha. E isso tudo é uma espécie de relacionamento. É uma espécie de flerte, onde você está conhecendo a pessoa. E isso acontece lá em casa até hoje. Eu aposto que a gente vai sair daqui, de indo para casa e a gente vai conversar no carro, o que a gente vai comer? Não sei. Isso é uma espécie de relacionamento, onde você conhece os gostos do seu parceiro. E hoje, esse ano, vai fazer 3 anos que eu estou junto com a minha esposa. E eu já sei muitas coisas a respeito dela. Não porque a sogra chegou lá e falou: Rogério, ela é assim, assim, assado. Não. Mas porque durante esse tempo, eu convivi com ela e conheci ela. A gente desenvolveu um relacionamento. E nesse relacionamento, eu pude conhecê-la. E eu falo para os irmãos, eu ainda não conheço 100%. É tipo a gente acordar de manhã e você dá bom dia, e às vezes só pelo tom do bom dia, a gente já sabe, está atravessado. A gente conhece, porque relacionamento. A partir do momento que a gente tem relacionamento, a gente conhece. E com Deus é a mesma coisa. Quem é você, Deus? Me descobre. Tenha um relacionamento comigo. Todos os dias me conheça. Saiba quem eu sou. Anda comigo, chora comigo, se alegra comigo. Passe a madrugada orando comigo. Me conheça. Tenha relacionamento comigo. Deus é um Deus de relacionamento. E Ele quer estabelecer isso comigo e com vocês. Moisés ouviu aquela voz e o atraiu à presença de Deus. Por acaso, daquela voz, Moisés construiu uma tenda do encontro. Porque ele queria encontrar a Deus todos os dias. E nós não precisamos de tenda. Basta nós abrirmos as nossas bocas e orar. Começar um diálogo com o nosso Deus, para então ter um relacionamento com Deus. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Eu tenho certeza que muitos já escutaram. Só que você já imaginou escutar a voz de Deus constantemente? Todos os dias? No seu dia a dia, nos seus afazeres? Eu sei de histórias que pessoas estão ali orando, conversando com Deus, como se Deus estivesse lado a lado, como se conversasse com um amigo. E Deus fala: meu filho, não faz isso. E a pessoa sente dentro dela:
aquilo que Deus quer para nossas vidas. E para a gente encerrar, eu quero ler uma passagem que está em Cantares, no capítulo 3, no verso 1. Cantares é o Cântico de Salomão e Sulamita, um noivo e uma noiva, que cabe muito bem a nós olharmos para isso, como enxergar isso como a noiva e que nós queremos ter com Deus também. Cantares capítulo 3, verso 1 diz assim: a noite toda, não foi apenas alguns minutos, a noite toda procurei em meu leito, a noite toda revirando entre lençóis, cadê o meu noivo? Cadê o meu noivo? Ela passa a noite toda procurando o amado dela, aquele o qual o coração ama, mas ela não encontrou. Deixa eu te falar uma coisa, não é porque você passou uma noite de vigília orando que você vai encontrar Deus, mas é um início de todo um relacionamento, é um início de uma caminhada ao lado de Deus. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade, irei por ruas e praças e buscarei aquele a quem o meu coração ama. Vou revirar a cidade, vou descobrir aonde está Deus. Vou nas praças, vou nas ruas procurar o meu amado. Ela não procura só no leito, ela procura no trabalho. Ela procura lá na tua escola, na tua faculdade, no seu percurso voltando para casa, ela procura o seu noivo. Por toda a madrugada ela procura o seu noivo. Eu procurei, mas não encontrei. E ela foi por toda a cidade, mas não encontrou. As sentinelas me encontraram quando faziam rondas na cidade. E aí ela perguntou: vocês viram aquele que o meu coração ama? Mal havia passado por ela quando o encontrei, aquele a quem o meu coração ama. E eu o segurei e não o deixei ir, até que trouxe para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeste. Esse texto, ele é incrível. É a história de uma noiva apaixonada, inflamada de amor, que quer encontrar o seu noivo. Você ama Jesus? Busque, procure o seu noivo. Não se contente somente com o que está ao seu redor, vá para fora buscá-lo. Não somente no aconchego do seu quarto, mas aonde a planta dos seus pés estiver, busque encontrar o seu noivo. Sulamita encontrou o noivo dela. E sabe o que ela diz? Quando eu o encontrei, eu o agarrei e não deixei ele ir. E essa história eu compartilho com vocês. Encontre o seu noivo, encontre a Jesus, e quando vocês encontrarem ele, não deixe ele ir. Todos os dias, busque ter um relacionamento com o seu noivo. Busque a essência do amor de Deus que Ele deseja para nós. E eu sinto muito por muitas pessoas adorarem um Deus desconhecido. Essas pessoas podem até encontrar, mas não amar, porque amanhã ou depois acaba soltando. E eu sinto muito por essas pessoas. Eu, como pessoa, eu digo: o que eu posso fazer? Mas eu, como líder de um ministério, eu oro
Eu oro para que quando os meus encontrarem, eles não deixarem ir embora. Porque o que é de nós sem Deus? O que nós somos sem Ele? Então o que eu digo para vocês essa noite: encontre o seu noivo e não deixe eles irem. Amém.